A queda do QI começou muito antes da ascensão da criminalidade. Vocês vendo, por exemplo, essa questão da violência endêmica, 70 mil homicídios por ano, que se arrasta aí há 30 anos e ninguém consegue fazer nada. Às vezes não é porque há alguma força secreta resistindo contra isso, é simplesmente as pessoas não são capazes. Se você juntar o nosso parlamento inteiro, só tem incapazes, todos eles, praticamente sem exceção. Se tiver uma ou duas pessoas de inteligência normal lá, é muito. Porque é claro que o parlamento, sendo eleito, ele é uma amostragem da população. E se o QI da população inteira está caindo, certamente o dos políticos está caindo junto. Tá certo? Políticos, administradores públicos, formadores de opinião, etc, etc, etc. Então, se você pensar bem, a corrupção comparada com isso é um nada. Se você soma o mensalão e petróleo, tudo que nós perdemos ali é um nada, comparável à perda de capacidade da população. Você incapacitar uma pessoa é pior do que matá-la, tá certo? Porque se morreu, acabou o problema, mas você vai perdendo capacidade, você está matando a pessoa aos poucos. E é isso que estão fazendo com o povo brasileiro, estão matando os brasileiros aos poucos. O incrível é que você vê ali em países paupérrimos, como o Quênia e o Sudão, o QI subiu, meu Deus do céu. O que está acontecendo no Brasil? Então, isto não é coincidência, isto não é fruto de forças históricas anônimas. Isto aí é responsabilidade direta dos planejadores da educação, da mídia, das universidades, etc, etc, etc. Então, se vierem para cima de mim com conversa de combate à corrupção, eu vou mandar pastar, porque, olha, isto aí não é problema. O problema é, vamos dizer, a queda da capacidade do povo brasileiro explica isso imediatamente, né? Então, é natural que à medida que um povo vai perdendo sua capacidade, ele apele para os meios mais fáceis e disponíveis para se salvar de uma situação, inclusive roubar, mentir, trapacear. Quer dizer, é claro que se cai o QI, a moral cai junto, tá certo? E isso não afeta, se trata de QI médio, portanto não se trata de miséria, porque a miséria no país efetivamente diminuiu. Não se trata sequer, vamos dizer, de falta de escolaridade, porque hoje em dia praticamente não há crianças fora das escolas no Brasil. Tá certo? Hoje nós temos, vamos dizer, excesso de vagas nas escolas, está cabendo mais criança do que tem no Brasil. Então não é este o problema é o conteúdo que está sendo ensinado. Se alguém falar, precisamos investir em educação, o investimento em educação já é monstruoso no Brasil. Não é isso que falta. O que falta não é dinheiro, o que falta não são escolas, o que falta não são professores. O problema são os conteúdos que estão sendo transmitidos, que parecem realmente calculados para imbecilizar as pessoas. Quando a gente usa o verbo imbecilizar, não é força de expressão, não é hipérbole, é uma coisa, um fato bruto de ordem material. Muito bem. Isto tem algo remotamente a ver com aquilo que eu havia planejado para ser a aula de hoje. E o tema da aula de hoje seria o seguinte: numa sociedade como a brasileira, que está, vamos dizer, em pleno declínio das suas capacidades, é de se esperar que as pessoas entendam a vida real como uma coisa, vamos dizer, como um conjunto de atividades voltadas à sobrevivência imediata, e a cultura como uma espécie de um adorno que você coloca em cima, ou como um instrumento para você conseguir um emprego melhor. Tá certo? De maneira que, entre a vida real e a cultura, você tem um abismo. Né? Ora, acontece que todos os nossos problemas diários, as dificuldades que nós enfrentamos no nosso emprego, as discussões que temos em família, a relação com os amigos, etc, etc, tudo isso se baseia num certo repertório de ideias, que com certeza não foi o povão que criou. Todas as ideias em circulação vêm de filósofos e escritores de outras épocas, filtradas, simplificadas, deformadas, etc., mas a sua origem é essa. A totalidade das ideias circulantes da humanidade foi criada por um número relativamente pequeno de pessoas. E elas se espalham de tal modo que você as recebe e as repete, passa adiante, sem saber de onde vieram. Tá certo? E muitas vezes acreditando que foi você mesmo que as inventou. Mas basta um pouco de
conhecimento, vamos dizer, da sociologia da opinião, para você saber que todas as opiniões circulantes têm origens históricas, confirmando aquilo que dizia Augusto Comte, né, que a vida dos vivos é cada vez mais governada por filósofos mortos. Então, mais ainda, outro dia eu coloquei ali uma coisa que eu vi no Eric Voegelin. Ele dizia que logo quando ele era jovem, ele aprendeu com Max Weber que ninguém pode ser um cientista social sem ele ter o suficiente conhecimento comparativo de várias civilizações, do Oriente e do Ocidente, tomadas em várias épocas do seu desenvolvimento. Coisa que o Max Weber tinha. Você vê os estudos dele sobre a religião da Índia, da China, sobre as origens do capitalismo e do protestantismo, etc., mostram um conhecimento comparativo imenso, tá certo? Até, às vezes até em detalhes, por exemplo, a música do Oriente e do Ocidente. Tá? Então, não faltava conhecimento ao Max Weber e ao Eric Voegelin, muitíssimo menos. E eu vi que, nesse sentido, não havia no Brasil nenhum cientista social, porque só tinha havido 3. Os 3 eram o Gilberto Freire, o Luiz da Câmara Cascudo e o Alberto Guerreiro Ramos, que não vale porque fez a carreira toda praticamente fora do Brasil. Os outros não são cientistas sociais. FHC não é um cientista social, ele é apenas um bacharel em ciências sociais. Né? Nunca foi um cientista social, nem ele, nem Florestan Fernandes, nem nenhum desses palpiteiros que estão por aí. O Weber tinha toda a razão. Se você não tem esse conhecimento comparativo das civilizações, você simplesmente não tem a medida do que acontece. Você é incapaz de discernir, vamos dizer, a gravidade, a extensão relativa dos fenômenos que estão na sua frente, porque você não tem o campo comparativo do passado. E se você pegar hoje a totalidade dos opinadores que estão aí em circulação, dos chamados formadores de opinião, eles também não têm essa formação. Então, não tem nada. Então, esse é um povo cujo QI está decaindo e que está sendo dirigido por cegos. Cegos, burros, idiotas, incapazes. E essa situação está se agravando dia a dia. Não há nada mais grave que esteja acontecendo no Brasil. Nem os homicídios, porque os homicídios também são efeito disto. Mas a queda do QI começou muito antes da ascensão da criminalidade.